Que bom que Deus nos deu mais um dia de vida, que Ele graciosamente nos trouxe, permitiu que aqui viéssemos à casa dEle, para que pudéssemos cantar louvores ao seu santo nome, para que pudéssemos rever o nosso irmão, a nossa irmã, que talvez não tenhamos visto a semana toda. Alguns irmãos aqui estão se convalescendo ainda, no finalzinho de uma gripe. Vários de nós aqui passamos, como o Elbi muito bem colocou no início do culto, mas essas contingências, estas situações todas fazem parte da vida. Mas que bom que até aqui, pelo menos, o Senhor nos sustentou, nos trouxe, nos abençoou, nos deu saúde, nos deu graça, nos deu condições para que pudéssemos estar na presença dEle, para que pudéssemos servi-lo, adorá-lo da melhor maneira possível. Eu quero convidar os irmãos, por favor, para que abram as suas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 1 e no versículo 8. Josué, capítulo 1 e versículo 8. Com frequência eu prego sermões mais expositivos. Hoje, dentre outras tantas ocasiões, vou abrir uma exceção e vou compartilhar com vocês um sermão assim chamado textual. Eu confesso que eu não vejo muita diferença, como eu já disse, entre o sermão textual e o expositivo, porque ambos irão expor uma determinada porção da Bíblia, seja ela menor ou maior. Então, em última análise, nós temos sermão temático ou expositivo, porque o textual é apenas uma variação que trata de menor número de versículos, mas acaba sendo a mesma coisa que o expositivo. Enfim, apenas uma mera frescura aí dentro dos estudiosos de homilética, dos professores e assim por diante. Mas Josué capítulo 1 e versículo 8 diz o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Vamos ler todos juntos, independentemente da nossa versão talvez um pouco distinta, mas vamos ler, é um versículo apenas para que memorizemos melhor esse texto. Diz o texto: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Amém. Vamos agradecer a Deus e vamos ver o que Ele tem a nos dizer hoje por meio desse glorioso, desse maravilhoso texto bíblico. Senhor, nós louvamos, nós adoramos, nós engrandecemos o Seu nome, te agradecemos porque até aqui o Senhor nos trouxe, até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos deu vida, nos deu um coração pulsante, Senhor, para cada um de nós, nos deu inteligência, nos deu saúde, embora talvez alguns agora tenham mais, outros um pouco menos, num termo temporário, mas nós te louvamos por tudo isso. E suplicamos a tua bênção em todas as coisas de nossas vidas e particularmente agora, nesse momento em que nós iremos expor a sua palavra. Acabamos de ler um trecho importante da mesma e nós te pedimos, Senhor, que a sua palavra ela venha repercutir positivamente, de forma transformadora a minha vida, a vida dos meus irmãos, a vida da sua igreja, de modo que sejamos por ela tocados, por ela transformados, por ela impactados, por ela mudados e que o seu nome e tão somente o teu nome seja glorificado. Fale conosco, por favor. Ajude-nos para que compreendamos a sua palavra, para que pratiquemos a mesma e para que sejamos por ela transformados, profundamente transformados. É o que te pedimos, agradecidos no nome do seu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe. Por favor, pode se assentar. Meus irmãos, na noite de hoje, eu quero falar com você sobre o tema, a meu ver, claramente sugerido por esse texto lido, que é o seguinte: o compromisso com a palavra de Deus e as suas consequências. Esse será o tema da nossa meditação, da nossa reflexão, da nossa exposição na noite de hoje. O compromisso com a palavra de Deus e as suas consequências.
Esse texto é muito importante, de Josué, capítulo 1 e versículo 8, como obviamente toda a Bíblia o é, mas esse versículo ele é particularmente interessante, porque, só para nós ambientarmos brevemente o contexto dessa passagem, devemos nos lembrar que Moisés, o servo do Senhor, ele havia morrido há pouco tempo, conforme nós aprendemos, lemos e descobrimos no capítulo anterior a esse de Josué 1, isto é, Deuteronômio 34, o povo de Israel o havia pranteado ali durante 30 dias, um mês, lamentando, chorando, pranteando a partida deste importante líder de Israel, esse importante servo do Senhor do passado. E agora Deus escolhe outro homem para substituir Moisés, homem este que é Josué. E ao escolher Josué para essa importante tarefa, qual seja possuir a terra prometida, que fora já ali prometida, digamos, para Abraão no passado, já no texto de Gênesis, capítulo 12, tantos outros capítulos do livro de Gênesis, Deus então, ele dá uma série de ordens para Josué, diante dessa importante tarefa, dessa hercúlea tarefa, que seria, primeiro, substituir Moisés, e segundo, liderar um povo para que este possuísse a assim chamada terra prometida. E dentre as várias palavras, as várias ordens, os vários termos de encorajamento que Deus dá a Josué, salta-nos aos olhos esse versículo presente que acabamos de ler, que é Josué 1:8. Então, a grande tarefa que Josué tinha pela frente, de substituir Moisés e de liderar um povo bem rebelde, bem obstinado, bem teimoso, bem desobediente, que era Israel, em direção à tomada da posse da terra prometida, para que Josué e Israel conseguissem fazer isso, dentre as várias ordens que Deus lhes dá, ou lhe dá a Josué e também ao povo de Israel, envolve a maneira como ele deveria lidar com a palavra de Deus. Ou seja, o compromisso que Josué e os israelitas tivessem com a palavra de Deus seriam importantíssimos, seriam indispensáveis para que Josué e Israel tomassem posse da terra prometida. Isso é um grande ensinamento para nós, porque, de novo, o tema da nossa reflexão é o compromisso com a palavra de Deus e as suas consequências. Todos nós, meus irmãos, em maior ou menor grau, temos compromissos com muitas pessoas e ou coisas. Nós vivemos numa época onde as pessoas, sobretudo no contexto em que nós vivemos, têm compromisso, por exemplo, com um partido político, com uma ideologia X, com uma filosofia Y, com uma cosmovisão tal e assim por diante. Todos nós, de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde, teremos ou já temos, digamos, compromissos com pessoas, com coisas, com valores, com pensamentos e assim por diante. Não é verdade? Pois bem, a partir disso, tenhamos em mente que Deus nos chama, a partir da leitura e exposição desse texto, para o maior de todos os compromissos que existem, que é o compromisso com a palavra de Deus, e ao termos esse tipo de compromisso, Deus nos promete que nós teremos consequências abençoadoras e abençoadas para a nossa vida. Bem, mas que compromissos nós devemos ter com a Bíblia? Lendo esse texto, eu descubro nesse texto que eu devo ter pelo menos 4 compromissos com a palavra de Deus. E compromissos estes, reitero, que resultarão em 2 consequências de acordo com o texto que nós lemos. Mas vamos ver cada uma dessas lições, cada um desses compromissos que nós devemos ter com base no texto lido. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós devemos ter compromisso com a proclamação da palavra de Deus. Em primeiro lugar, devemos ter compromisso com a proclamação, com o anúncio, com a pregação, com a exposição da palavra de Deus. Onde eu encontro isso? Na primeira parte de Josué, capítulo 1, versículo 8. Todas as nossas meditações, pelo menos as meditações principais, centrais da mensagem, irão se basear em Josué 1:8. Então você fique à vontade para manter a sua Bíblia aberta e acompanhar aí, enfim, refletir e absorver esse conteúdo.
onde nós encontramos esse primeiro ponto, que trata do fato de que todos nós devemos ter compromisso com a proclamação da palavra de Deus. Aparece na primeira parte de Josué 1:8 que diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Observe, meu irmão, que quando Deus chama Josué para o desafio de substituir Moisés e de conduzir Israel para a terra prometida, como nós acabamos de dizer, Josué deveria ensinar ao povo de Israel não os seus achismos, não os seus devaneios, não as suas ideias, não os seus pensamentos, mas Josué deveria ensinar, isto sim, o que estava escrito no livro desta lei, isto é, o que estava e está escrito na Bíblia. Isso me faz pensar naquilo que o apóstolo Paulo dirá séculos depois desse evento, mais particularmente falando, ou precisamente falando, em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2, quando ele diz o seguinte para Timóteo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Isso quer dizer, meus irmãos, que Deus nos chamou para anunciarmos a sua palavra para todas as pessoas, em todos os contextos, em todas as ocasiões e em todos os lugares. Portanto, que a palavra de Deus e não os nossos pensamentos esteja sempre presente nos nossos lábios. Essa é a primeira lição que nós aqui aprendemos, ou seja, nós devemos ter compromisso com a proclamação da palavra de Deus. Esse é o primeiro dos grandes compromissos e o primeiro de 4 compromissos que Deus aqui ensina a Josué e, por extensão, ensina a mim e a você na noite de hoje. Em segundo lugar, nós devemos ter compromisso com a meditação contínua na palavra de Deus. Não devemos apenas proclamar a palavra de Deus, mas devemos meditar nela continuamente. Josué 1:8, a continuação do versículo diz: antes medita nele, isto é, no livro da lei, dia e noite. Antes medita nele, dia e noite. Perceba que Josué não deveria apenas proclamar a palavra de Deus, mas deveria também meditar continuamente nela. E isso, mais uma vez, me faz pensar naquilo que está escrito no Salmo 1, versículos 1 e 2. E este Salmo, meus irmãos, o Salmo 1, versículos 1 e 2, nele nós encontramos uma importantíssima declaração. Ele diz que é bem-aventurado, ou seja, é feliz aquele, ou seja, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse ponto, mais uma vez, ele é importante, ele é relevante, ele é significativo para a nossa reflexão. Por quê? Uma das melhores formas que temos, meus irmãos, de medir a importância de algo ou alguém, o que algo ou alguém tem para uma pessoa, é vermos a quantidade, por que não dizer a qualidade de tempo que essa pessoa dedica a esse algo ou a esse alguém. Não é isso? A nossa vida, de uma certa forma, e de forma bem resumida, ela é constituída de tempo. Todos nós somos, enquanto seres criados, seres finitos. Se existe um elemento que nos caracteriza, um elemento que nos define, esse elemento é a nossa temporalidade. Todos nós somos temporais, somos seres finitos. Então, veja bem o que eu disse, é muito sério. Em outras palavras, uma pessoa que diz que ama a Bíblia, e isso se aplica a tudo, tá? A tudo, mas não dedica um tempo razoável, mínimo à leitura, ao estudo, à meditação da Bíblia, está demonstrando com isso que na verdade não a ama. Você pode ter todo tipo de relacionamento com a Bíblia, mas se você não a lê, não a estuda, não medita na mesma, não busca praticá-la, não busca vivenciá-la, então quando você diz eu amo a Bíblia, eu desconfio que esse amor é esquisito. É estranho, para dizer o mínimo, não é isso?
Porque o amor a algo ou a alguém, ele pode, por exemplo, ser medido, dentre outras formas, é evidente, pelo tempo que você dedica a esse algo ou a esse alguém. Aí você diz, de repente, você, força de expressão, nós, qualquer um de nós, e eu aqui, obviamente, me incluo no pacote. Eu amo a Deus. É mesmo? E quanto tempo você passa falando com Ele em oração? Não estou dizendo que tem que ser ajoelhado e tal, mas, de repente, pensando, né? Quanto do seu tempo, do seu dia a dia, Deus, Ele está presente nos seus pensamentos, nas suas imaginações, nos seus valores, nas suas tomadas de decisões. Não, eu amo a Deus, mas Deus nunca está presente nos meus pensamentos. Meu irmão, esse amor, e obviamente eu estou sendo irônico, ele é muito esquisito, ele é muito estranho. Pode ser um amor pós-moderno, pode ser qualquer outra coisa, mas não é amor efetivamente falando. Portanto, quando uma pessoa diz, eu amo a Bíblia, mas não tenho tempo para lê-la e estudá-la, esta pessoa está dizendo, em outros termos, o seguinte: eu tenho outras prioridades, outras coisas, outros compromissos mais importantes na minha vida do que a Bíblia. E a Bíblia certamente não faz parte do meu rol de prioridades. É isso que você está dizendo. Goste você ou não. Aceite essa mensagem ou não. Acredite nela ou não. Concorde com ela ou não. É exatamente isso que você está dizendo. Tudo para mim é prioridade, menos a Bíblia. Menos a Bíblia. E isto você pode estender para todas as demais coisas. Todas as demais coisas. Eu amo meu marido, amo minha esposa, mas ali não buscam conviver ali juntos. Eu amo os meus filhos, mas os pais não dão as devidas atenções ou atenção para os filhos. Então é um amor esquisito, porque nós que somos seres, por exemplo, temporais, uma das formas que temos de externar, de exemplificar o amor é dedicar tempo àquilo ou à pessoa amada, objeto do nosso amor. E você vê então o que o texto diz? O texto diz que é feliz aquele que medita na lei de Deus de dia e de noite. Porque eu amo a Deus e, portanto, amo a palavra de Deus. Então a palavra de Deus estará presente nos meus pensamentos. Eu vou tomar uma atitude, uma decisão, eu tenho que tomar uma escolha entre duas ou mais hipóteses ou possibilidades. A Bíblia será o elemento norteador das minhas escolhas, das minhas decisões e assim por diante. Por isso que Deus chega para Josué, diante de uma tarefa tão importante que era conquistar a terra prometida. Ele diz para ele algo muito interessante, talvez incomum. Ele diz para Josué, você vai ser bem-sucedido se você meditar na minha lei de dia e de noite. Por quê? Porque, meus irmãos, as coisas são muito simples. Nós vivemos na era da internet, não é isso? Quando abrimos o celular, as redes sociais nos dão uma overdose de informações, boas e más, todo dia e toda hora. Para quem quer estudar a Bíblia na internet, dá para estudar. Para quem quer pornografia, também tem. Para quem quer pedofilia, também tem. Para quem quer assuntos referentes ao amor ao próximo, também tem. Você tem tudo que é coisa boa e tudo que é coisa ruim. Então, Deus, presciente que é, onisciente que é, conhecedor de todas as coisas que é, Ele já nos ajuda. Ele fala, olha, para você evitar de entreter-se ou gastar o seu tempo ou a sua mente com coisas que não vão agregar e que podem destruir a sua vida e a sua alma, que os seus pensamentos estejam absortos com a minha palavra e com os meus valores, porque aí você nunca vai se dar mal na sua vida. Nunca. Uma pessoa que vive pensando na palavra de Deus, nas coisas de Deus, ou busca guiar a sua vida com base nisso, ela não terá tempo para que o diabo apronte na sua vida, para que destrua o seu casamento, para que apronte com a sua família e assim por diante, porque ela medita na lei do Senhor de dia e de noite, e é a lei de Deus, é a palavra de Deus quem guia a sua vida, a sua conduta, as suas escolhas e, portanto, irá abençoar a sua vida como um todo. Por isso, meu irmão, se você ama a Bíblia, procure separar um tempo para lê-la, para estudá-la. Tem uma série de
encartes na internet, onde você pode pegar aquele plano de leitura da Bíblia de 1 ano. Eu quero ler um pouco mais rápido, tudo bem, eu quero ler em 6 meses, ok. Poxa, minha vida é corrida, eu quero ver se leio em 1 ano e meio, ok. Mas leia a Bíblia, meu irmão, leia a Bíblia, porque ao lê-la, os valores de Deus, do seu reino, os valores eternos, eles irão preencher os seus pensamentos, e é isso que irá ajudar para nortear e conduzir a sua vida. Lembra daquele texto que Paulo escreve? Ele vai dizer: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que Paulo está dizendo? Que aquilo em que pensamos poderá nos direcionar para boas ou ruins situações ou consequências na nossa vida. Imagina uma pessoa que só pensa em tragédia, só pensa em coisas ruins, só pensa em questões relacionadas ao dinheiro, só pensa em pornografia, só pensa em não sei o que lá. É evidente que as consequências serão correspondentes àquilo que ela alimenta no seu pensamento. E é por isso que a Bíblia diz que é feliz o ser humano que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Ele preenche a sua mente com bons pensamentos, com boas histórias, com boas narrativas, com narrativas que transformam, que mudam, que impactam, que geram vida, que abençoam a vida dos seus leitores, e é isso que Deus quer que venha preencher a minha e a sua mente em nome de Jesus. Isso nos permite irmos para outro ponto importante, que é o seguinte, um terceiro item importante. Em terceiro lugar, nós devemos ter compromisso com a prática da palavra de Deus. O texto continua dizendo, Josué 1:8, para que tenhas cuidado de fazer. Para que tenhas cuidado de fazer. Note que Josué não deveria apenas proclamar a palavra de Deus, e não deveria apenas meditar nela, ele também deveria praticar a palavra de Deus, ele também deveria viver a palavra de Deus. E essa ordem de Deus, meus irmãos, dada a Josué, em Josué 1:8, ela nos remete a outra ordem que Tiago dará aos seus leitores, no contexto neotestamentário, quando ele diz o seguinte, Tiago diz em Tiago, capítulo 1, versículo 22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. E aqui, mais uma vez, é importante nós falarmos o que é, de certa forma, bem óbvio, que de nada adiantará lermos ou ouvirmos os mais belos, eloquentes e profundos sermões e pregações, se nós não estivermos dispostos a viver as verdades bíblicas proclamadas nesses sermões, nessas exposições e nessas pregações. A escuta da Bíblia, a audição da Bíblia, deve ser acompanhada pela prática da Bíblia. Em outras palavras, não adianta nada sermos ortodoxos em termos de doutrina, se nós não formos ortopráticos em termos de conduta. Não adianta crermos da forma certa, mas vivermos de forma errada. Sermos ortodoxos na doutrina e sermos hereges na vida, no dia a dia. Somos crentes? Não, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, eu creio que Deus é unitrino, Deus ele é uma essência, mas subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Creio que Jesus nasceu de uma virgem, creio que ele ressuscitou, literalmente eu creio que ele voltará. Sim, mas em caso o marido pega e bate na esposa, espanca a esposa, maltrata os filhos, ou o filho xinga os pais, ou netos tratam mal seus avós, e assim por diante. Não adianta nada, ou o patrão ele passa a perna no funcionário, ou o funcionário ele acaba ludibriando um patrão. Não adianta nada nós crermos de forma correta, mas a nossa vida diária ser uma fraude, e testemunhar contra nós. Meus irmãos, não adianta absolutamente nada disso. Por isso que em terceiro lugar, nós devemos ter compromisso com a prática da palavra de Deus. Então, primeiro, proclamar. Segundo, meditar. Terceiro, viver. E aí nós temos um quarto compromisso, na sequência do texto. Quarto e último compromisso, e vocês já vão descobrir, nós vamos descobrir as 2 maravilhosas consequências desses 4 compromissos quando nós os obedecemos.
Em quarto e último lugar, o quarto e último compromisso nós devemos ter compromisso com a integralidade da palavra de Deus, com a totalidade da palavra de Deus. Indo mais adiante, Josué 1:8 diz: conforme tudo quanto nele está escrito. Primeiro Deus diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Depois Deus diz: antes medita nele dia e noite. Terceiro, para que tenhas cuidado de fazer conforme, e aí continua, tudo quanto nele está escrito. Observe, meu irmão, que Josué não deveria apenas proclamar, meditar e viver a palavra de Deus. Tudo isso é importante, é evidente. Mas ele também deveria se comportar conforme tudo quanto estava e está escrito na palavra de Deus. Em outros termos, Deus não autorizou Josué, e não autorizou nem a mim, nem a você, a nenhum pastor, nenhum teólogo e a nenhuma igreja, Deus não nos autorizou a colocarmos em prática ou a vivermos apenas aqueles textos bíblicos dos quais gostemos. E aqueles outros dos quais nós não gostemos tanto assim, então vamos deixar de lado. Ô pastor, eu gosto daquele texto que fala sobre dupla honra, que fala sobre bênção, que fala sobre avivamento, que fala sobre batismo no Espírito Santo, Ok, meu irmão, maravilha, mas e aquele texto que fala sobre amar ao próximo? E aquele texto que fala sobre o marido amar sua esposa e se sacrificar por ela? E aquele versículo que fala sobre os servos servirem aos seus senhores como se estivessem servindo a Cristo? E aquele versículo que fala sobre perdoar o seu irmão, por mais que ele seja mala, e o que tem de irmão mala nesse mundo, e talvez nós mesmos sejamos esses, talvez eu seja mala na vida de alguém, mas a Bíblia nos ordena que nós perdoemos. E o que você faz com esses versículos? Então Deus diz para Josué: Josué, você vai ser abençoado, proclame a palavra, medite na palavra, não é isso que o texto vai nos dizer? Que mais? Viva a palavra, mas não apenas isto, faça isso com toda a palavra, com todo o texto bíblico. Veja só que coisa interessante. Em Atos capítulo 20, versículo 27, Lucas registra um trecho do discurso de Paulo, direcionado aos anciãos de Éfeso, e Paulo está prestes ali a se despedir deles, e Paulo diz uma coisa muito interessante para os anciãos de Éfeso, que está em consonância com o que é dito aqui, Deus diz para Josué. Claro, não poderia haver contradição, é evidente, então está em harmonia. Mas Paulo vai dizer o seguinte, quando ele se despede dos anciãos de Éfeso, ele diz: porque eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Todo. É como se Paulo dissesse: anciãos de Éfeso, eu nunca preguei a vocês apenas aqueles trechos bíblicos, apenas aquelas passagens bíblicas, apenas aquelas porções das Escrituras que me fossem convenientes. Não. Quando eu estive entre vocês, eu anunciei todas as Escrituras. Eu não falei apenas aqueles textos que me agradavam, mas falei também, preguei também aqueles textos que inclusive poderiam ir contra mim e contra os meus pecados. Eu falei sobre toda a palavra de Deus quando estive entre vocês e com vocês. Meus irmãos, Deus não nos autorizou a termos um compromisso conveniente apenas com uma parte da Bíblia, com apenas alguns trechos da Bíblia, de modo que nós venhamos a negligenciar os demais trechos ou passagens ou perícopes das Escrituras e assim por diante. Por isso, o nosso compromisso com a Bíblia deve ser holístico, deve ser integral, deve ser total, e portanto deve abranger todas as páginas, todos os capítulos, todos os versículos, todos os parágrafos, enfim, tudo aquilo que Deus nos ensinou. Bem, mas a observância desses 4 compromissos com a Escritura, ou com as Escrituras, isto é, com a proclamação, com a meditação, com a prática e com a totalidade da Bíblia, resultará em 2 importantes consequências. Olha que coisa importante. Talvez você se pergunte: mas pastor, se eu tiver um compromisso com a proclamação, com a meditação, com, por exemplo, aí a prática e com toda a Bíblia, o que vai acontecer comigo? O texto diz que 2 coisas irão acontecer, 2 abençoadas consequências se seguirão. Vamos ver quais são elas?
Primeira consequência, uma vida próspera. E aqui a questão, meu irmão, não é só dinheiro. É um bem-estar no sentido geral da vida. Você vai ter um casamento abençoado, uma família abençoada. Pode, às vezes, de repente, entrar ali no vermelho, entrar no cheque especial. Pode ter problemas na vida, é evidente. Mas, no todo, uma pessoa que tem compromisso com a proclamação das Escrituras, com a meditação nas Escrituras, com uma vivência das Escrituras e com a totalidade das Escrituras, é uma pessoa que é próspera. Olha o que o texto diz. Porque então farás prosperar o teu caminho. A sua vida, o seu dia a dia. Você vai ser uma pessoa abençoada. E nos dias de hoje é interessante porque muitas igrejas se preocupam com uma fórmula mágica da prosperidade. Não é isso? Meu irmão, a fórmula bíblica para a prosperidade não envolve a prática de campanhas, 12 dias disso para 12 meses daquilo lá. Não envolve a entrega do dízimo como forma de barganha. Olha, eu vou dar para Deus 10%, porque Ele vai me dar tanto, e depois eu vou dar mais tanto de oferta, porque Ele vai me dar tanto, porque, veja bem, as minhas ofertas dadas a Deus vão render mais do que o tesouro direto, o CDB, o CDI, a renda fixa, o Vinícius que conhece disso mais do que eu. Então é um baita de um investimento. Olha só, estou lucrando mais do que os bitcoins, olha isso. Então eu vou investir na igreja, não necessariamente porque ame a igreja, não necessariamente porque ame a comunidade, mas porque eu quero me dar bem. Não é assim que as coisas funcionam. Tem irmão que tem a síndrome do tio Patinhas, não é bem assim. Só vê cifrão, para onde ele olha ele só vê dinheiro, dinheiro, dinheiro e dinheiro. Meu irmão, o segredo bíblico para a prosperidade envolve meditar na palavra de Deus, praticá-la, lê-la, vivê-la, e o resultado disso teremos uma vida próspera segundo os padrões de Deus, não segundo os padrões deste mundo. Esse ponto é importante. Então o compromisso com as Escrituras fará com que o seu caminho seja próspero e abençoado, o que, mais uma vez, não significa de modo algum, é importante ressaltar, não significa que você não experimentará adversidades, angústias, dores, males, sofrimentos, doenças, enfermidades, desemprego e assim por diante, mas Deus estará com você em cada momento difícil da sua vida, porque você o ama, e você ama a palavra dele. Meu irmão, como podemos amar a Deus se não amamos a palavra que Ele nos deu e por meio da qual Ele se nos autorrevelou? De novo, que amor estranho é esse? Que amor esquisito é esse? Isso não é amor. Então, meditemos nas Escrituras e Deus tornará, conforme os seus padrões escriturísticos, tornará a nossa vida próspera e abençoada. Segunda consequência e última, caminhando para o final da nossa mensagem, que hoje talvez seja um pouquinho mais curta. Segunda consequência, um comportamento prudente. O final do versículo diz: e então prudentemente te conduzirás. O que é a prudência? De forma bem popular, de forma bem breve, de forma bem simples. A prudência é aquele tipo de qualidade, digamos, que faz com que o indivíduo que é portador da mesma, ou seja, o indivíduo prudente, ele antecipe, ele preveja, digamos, certas inconveniências e certos males, e, portanto, ele consiga ali se prevenir com os mesmos. Ele os antevê, ele pensa, se eu for por esse caminho eu vou me dar mal, então eu vou por aqui. Se eu for por aqui vai dar errado, então eu vou agir desse jeito. Se eu falar com a pessoa de forma X, ela vai entender que isso é ríspido. Então o que eu vou fazer? Eu vou baixar a bola, vou tratar com muito respeito, vou falar de forma branda, porque eu sei que isso é a coisa certa a fazer, ela vai se dar bem, eu vou me dar bem, todo mundo vai se dar bem. Isso é prudência. Então essa virtude cristã da prudência, ela envolve, meus irmãos, uma tomada de decisão que implica um agir e um viver cautelosos e precavidos, de modo, como eu disse, a evitarmos determinados problemas e perigos, sempre que isso for possível, é claro. Tem coisas que não dá para a gente evitar. Podemos nos cercar de todos os tipos de mecanismos e artifícios e dispositivos e vamos ter problemas na vida, não é? Mas tem certos problemas
que nós poderíamos ter evitado, mas nós não evitamos. Por quê? Porque às vezes fomos imprudentes. Fomos profundamente imprudentes. E observe comigo, meu irmão, que a observância da palavra de Deus, ela torna o homem de Deus, a mulher de Deus, prudentes. Foi isso, por exemplo, que o salmista deu a entender quando ele disse o seguinte no Salmo 119, 100, quando ele disse: sou mais prudente do que os velhos, ou seja, do que os idosos. Por quê? Porque guardo os teus preceitos. Às vezes a pessoa pode ser idosa, mas é uma pessoa imprudente, porque não é a Bíblia que norteia a sua vida. E às vezes na contramão você pode ter um jovem, 18 anos, 20, 25, ele é mais prudente do que alguém de 70, 80 anos. Por quê? Porque ele teme a Deus. E porque ele busca nortear a sua vida conforme as Escrituras. É isso que o texto diz. Porque não confundamos, ser idoso não significa necessariamente ser maduro, sobretudo em termos espirituais. Assim como ser jovem não significa ser necessariamente imaturo em termos espirituais. Agora, se o jovem e o idoso ambos buscam guiar a sua vida por meio das Escrituras, então ambos são prudentes e ambos são sábios também. Agora, infelizmente, por que esse ponto é muito importante, meus irmãos? Porque, infelizmente, nós vivemos em uma época na qual a imprudência tem sido dominante. Muitas pessoas são imprudentes no seu linguajar, trocam ali os pés pelas mãos, quando vão ver, já falaram, as palavras já voaram, já machucaram, já abriram feridas, já dilaceraram relacionamentos, já destruíram o relacionamento com a família, com o casamento, porque foram imprudentes no seu linguajar. Outros são imprudentes no seu casamento. Outros imprudentes na sua família, na relação familiar, outros na maneira como agem no trabalho, outros no trato com as pessoas, outros no seu relacionamento com Deus, o que é pior de tudo, e assim por diante. Mas a boa notícia é que esse comportamento imprudente, ele pode e deve ser corrigido se tivermos um compromisso sério com a proclamação da palavra, com a meditação na palavra, com a vivência na palavra e com a totalidade da palavra de Deus. Amém? Eu gostaria então de concluir essa breve mensagem da noite de hoje, destacando que, com base em Josué capítulo 1 e versículo 8, nós aprendemos hoje que devemos ter um compromisso quádruplo com a palavra de Deus. A saber, primeiro, o compromisso com a proclamação da palavra. Segundo, o compromisso com a meditação na palavra. Terceiro, o compromisso com a vivência ou prática da palavra. E quarto, o compromisso com a integralidade ou a totalidade da palavra. E quando nós temos esse compromisso quádruplo com a Bíblia, meus irmãos, descobrimos que duas importantes consequências nos acometem. Primeira, temos uma vida próspera. E segunda, temos um comportamento prudente. Que Deus abençoe sua vida, seu casamento, sua família, seu ministério, seus sonhos, suas aspirações, para que sejamos pessoas prósperas e sejamos prudentes, conforme aquilo que Deus nos ordena na sua palavra. E que a Ele e somente a Ele seja dada toda a glória, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Hoje a nossa reflexão, ela foi mais breve, mas nem por isso menos importante, e ela foi centrada num assunto principal que envolve a Bíblia. Os compromissos que devemos ter com a Bíblia e as consequências advindas desse compromisso que temos com a Bíblia. Meus irmãos, nós cristãos, tanto quanto os amigos judeus, somos conhecidos no mundo como o povo do livro. É o povo do livro preto e tal. Hoje não necessariamente a capa preta, hoje nós temos até, obviamente, as Bíblias, todos os tipos e versões no celular, no tablet e assim por diante. Mas, enfim, somos conhecidos como o povo do livro. Mas o que me assusta é que muitas vezes nós não fazemos jus a esse título.
Somos conhecidos como o povo do livro, mas às vezes não lemos esse livro, não meditamos nesse livro, não praticamos esse livro, não nos preocupamos com a totalidade dos ensinos presentes nesse livro. E por consequência, acabamos não sendo prósperos segundo o padrão de Deus e acabamos não tendo uma vida prudente. Tem muito crente que vive uma vida imprudente, na sua casa, no seu casamento, no namoro, no noivado, no trabalho, na sociedade. Tem uns comportamentos bem esquisitos, para não dizer outras coisas, para um crente. Aí a pessoa olha e fala, mas você é crente? Sim, eu sou. Poxa, mas seu comportamento não é minimamente condizente com o de um crente. Meus irmãos, que Deus nos dê prudência. Amém? E essa prudência, nós vamos aprendê-la sobretudo com as Escrituras. Leia a Bíblia. Vira e mexe, eu desafio os irmãos, no melhor dos sentidos e com a melhor das intenções, para que os irmãos leiam a Bíblia. Separe um tempo ali na sua casa, alguns poucos versículos, hoje, amanhã. Meu irmão, não dependa da Bíblia, de fazer a leitura bíblica apenas quando o pastor lê o texto bíblico, ou o pregador que vem aqui no púlpito, ele lê o texto bíblico. Faça isso na sua casa. Nós temos, eu estou aqui com a Bíblia, você tem aqui no smartphone, você tem no tablet, nós temos em tudo. Eu desconfio que a nossa geração, nos fins dos tempos, haverá maior rigor para a nossa geração do que para as gerações passadas, quanto ao assunto Bíblia. Porque nós temos Bíblias no tablet, em brochura, de todo tipo de capa, de todo tipo de versão, de todo tipo de metodologia de tradução, para acessarmos qualquer dia, qualquer hora. E os antigos pagavam uma fortuna para traduzir um pergaminho, um papiro. Era uma fortuna naquela época. E eles se matavam, e alguém ia ler a Bíblia, e muitos eram analfabetos. Aquele que era alfabetizado levava na casa de alguém, os cultos eram frequentemente nos lares, e lia para as pessoas, e as pessoas ficavam maravilhadas com o texto bíblico. Hoje, nós temos todo tipo de Bíblia, de tradução, de versão, de tipo de letra, com comentário, sem comentário, com nota, sem nota, Bíblia de estudo, sem estudo, de um tipo, de outro, com uma linha teológica X, Y, e nós não valorizamos isso. Tem exceções, eu sei, mas muitos não valorizam isso. Meu irmão, nós temos tempo para meditar na Bíblia, para lê-la, para vivê-la. E eu desconfio que se nós não o fazemos, é porque talvez a Bíblia não seja a nossa prioridade. Talvez nós tenhamos muitas outras coisas como prioridade. Não há nada de errado em ter prioridades, mas nós devemos escolher as nossas prioridades. Devemos escolher. Meu irmão, que a palavra de Deus seja prioridade na sua vida e na minha, em nome de Jesus. Amém? Se os irmãos estão aqui nesse domingo, eu já louvo a Deus pela vida dos irmãos, porque os irmãos estão dizendo com isso que ir ao culto é importante para os irmãos. Ter comunhão com outros irmãos é importante. Cantar louvores é importante. Ter comunhão com o Senhor é importante, meu irmão. Escolha as suas prioridades. Escolha as suas prioridades. Prioridade não é algo que nos é imposto, salvo em casos de doença. Aí nós não podemos escolher. Sim, perfeito. Mas na maioria das coisas que acontecem na nossa vida, somos nós que escolhemos aquilo que nos é prioritário ou não. Somos nós que escolhemos. E que essa palavra, no melhor dos sentidos, martele no seu coração, e que Deus nos desperte para que proclamemos a sua palavra, meditemos nela, pratiquemos a mesma integralmente, seremos prósperos e teremos uma vida prudente diante de Deus e diante dos homens, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por essa meditação breve, mas importante na sua palavra, esse texto tão importante de Josué, e também por este puxão de orelha, mas repleto de amor, Senhor, com doçura, Senhor, com amor, mas com firmeza que o Senhor nos dá a cada um de nós, e eu me incluo nesse pacote, na noite de hoje. Pai, eu quero, nessa oração já de início, te pedir perdão, por todas as vezes em que negligenciamos o estudo da sua palavra,
por todas as vezes em que não julgamos as tuas coisas prioritárias, mas colocamos todas as nossas coisas, aquilo que dizia respeito ao nosso umbigo, apenas aos nossos valores, aos nossos sonhos, apenas a isto que demos prioridade, mas as outras coisas nós colocamos de escanteio, colocamos de lado, porque aquilo não era importante para nós. E por isso que eu quero te pedir perdão, Senhor, pelos meus pecados, quando não dei prioridade ao Senhor, a sua palavra e as suas coisas. E aproveito também para pedir perdão pelos meus irmãos desta igreja, Senhor, quando também podendo dar prioridade às tuas coisas, não apenas a leitura bíblica, mas a oração, a comunhão, alguma outra coisa importantíssima no seu reino, nós acabamos simplesmente deixando isso de lado. Colocamos outras coisas, outros valores, outras agendas no lugar, porque julgamos as tuas coisas talvez importantes, mas não tão importantes quanto as nossas coisas. Ah, Senhor, nos perdoe, nos perdoe. Ajude-nos a partir dessa mensagem que o Senhor permitiu que trouxéssemos na noite de hoje. Ajude-nos para que nós nos reorientemos na nossa rota e sejamos reconduzidos pelo Teu Espírito Santo às coisas, valores, práticas, pensamentos, meditações, tudo aquilo que, enfim, te honra, te glorifica, te engrandece e que te agrada, Senhor. Ajude-nos, por favor. Abençoe minha vida, a vida dos meus irmãos, a cada um. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a escolhermos com critério as nossas prioridades. Não há nada de errado termos um momento de lazer, irmos a um parque, irmos a uma praia, fazermos viagens, tudo isso é legítimo, estarmos com os amigos, jogarmos uma bola, ou fazermos outra coisa do gênero, tudo isso é legítimo. Mas torna-se ilegítimo quando tudo isso se torna a prioridade e o foco da nossa vida. A nossa vida gravita apenas e sobretudo em torno dessas coisas. E a leitura da sua palavra, a meditação na mesma, a vivência da mesma, a oração, a comunhão com o Senhor e com os irmãos, nós julgamos como algo de menos importância. E isso se chama pecado. Nos perdoe, Senhor, pelos nossos pecados. Quando escolhemos muito mal, pessimamente mal, as nossas prioridades. Escolhemos o mundo em primeiro lugar e deixamos o Senhor de escanteio. Tudo fala mais alto do que as tuas coisas. Quando é uma saída, é um festejo, é uma alegria, nós ficamos felizes, mas quando o assunto envolve as tuas coisas, às vezes ficamos até mesmo tristes e cabisbaixos. Ah, Senhor, somos tão individualistas às vezes, somos tão mesquinhos às vezes, somos tão narcisistas, olhamos apenas para nós, para o nosso umbigo, e colocamos as tuas coisas de forma secundária, terciária, como algo que não tem nenhuma importância. Perdoe o nosso pecado, Senhor. Perdoe o pecado dessa igreja nesse sentido. Os meus pecados, sobretudo, te peço perdão. Me ajude a dar prioridade àquilo que deve ser de fato prioritário. E me ajude a colocar num segundo plano aquilo que de fato não deve ser prioritário na minha vida. E assim nós oramos ao Senhor, pedindo que o Senhor nos encaminhe pelas sendas da sua palavra. Queremos viver os seus valores. Queremos ser pregoeiros do seu reino. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Amém.